Olá, hoje eu pretendo falar sobre uma grande diversidade de lâminas e seus propósitos. Talvez eu divida esse vídeo em algumas partes. Vamos ao vídeo. Ultimamente tem se falado muito em equipamentos de sobrevivência e coisas do gênero. Bem, apesar de eu não ser muito fã do tema, eu vou fazer um comparativo relativo e vou remover algumas peças e vou falar de outras peças. Primeiro eu vou tirar as peças que são teoricamente de lâmina única, que teriam apenas uma única função, cortar, que eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre explicar a diferença entre cortar e partir. Isso ainda pretendo fazer um vídeo que ajude as pessoas a entenderem a função das lâminas. Mas eu hoje vou falar, nesse início, sobre os canivetes que são mais completos para muitas pessoas. A Victorinox realmente é quem tem um portfólio com maior variedade de canivetes multifuncionais. Quando eu falo canivetes, eu não estou falando daqueles alicates que as pessoas chamam de multitool, pois eu jamais os considerei como canivetes, uma vez que o desenho clássico de um canivete é algo que seja mais ou menos com esse formato e que as lâminas abram apenas para um lado. A Victorinox foi uma das primeiras a inovar usando os dois lados, mas isso nós vamos ver com calma. É um vídeo longo que vai ser particionado e eu espero que após tanto tempo sem eu colocar nenhum vídeo no ar, eu consiga com esse vídeo um pouco mais de visualizações e entendimentos sobre as reais necessidades e funções de cada ferramenta. Tudo isso aqui são apenas ferramentas. Se vocês fizerem a contagem de que tem uma lâmina, duas lâminas, e você tem uma serra de metal, uma lima, outra lima, uma serra de madeira, uma tesoura, uma chave de fenda, um abridor de latas, uma chave de fenda, um abridor de garrafas, um dobrador de fio, um punção que tem função de agulha, um gancho para recuperar coisas, uma chave de fenda mais fina, um saca-rolhas com uma chave de óculos, um formão, palito, caneta, pinça e o alfinete. Vocês vão ver que tem muito mais ferramentas do que lâminas. Então vamos começar agora a entrar nesse mérito. O primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês são as ferramentas grandes, depois as ferramentas mais práticas. Então eu vou remover essas da imagem, colocar dessa forma aqui no canto e vamos ao nosso workshop. Agora que eu vi isso aqui, eu lembrei, eu estou devendo um vídeo desse, de como fazer esse trançado, para o nosso amigo inscrito, o Romão. Ele realmente gosta disso e eu estou devendo isso para ele. Eu devo muita coisa para muita gente nesse aspecto, e eu gostaria até que vocês colocassem embaixo nos comentários o que vocês gostariam de ver, o que eu estou devendo, que se eu não me esquecer, obviamente eu faço isso. Mas vamos aqui a ver essa ferramenta. Esse aqui foi meu primeiro workshop. Como vocês sabem, já devem ter visto em outros vídeos, toda vez que sai um workshop novo,
eu o aposento mais velho, tal como eu faço há anos com o Swiss Champ, sendo que o Swiss Champ eu tenho o hábito de mantê-los sempre pretos, mas isso vamos continuar mais à frente. O Workshamp é um canivete que vocês já sabem, como diz o nome, é o campeão de trabalho. Eu vou guardar esse que é o aposentado, que é side lock, a abertura da lâmina. Apenas vou mostrar uma pequena diferença aqui nas lâminas. Eu tenho vídeo comparativo no canal. Gostaria muito que todos procurassem os outros vídeos. Só quero mostrar para vocês que há uma diferença nas lâminas, no desenho, que talvez afete um pouco a robustez deles. Mas eu não posso afirmar isso, porque a lâmina foi feita para cortar e não para partir. Partir a gente até parte, mas não é o recomendado. Com a atual situação que o pessoal que é ligado ao sobrevivencialismo fala, e saiu agora uma notícia na União Europeia para que todos tivessem canivetes, eu tenho amigos na Espanha que ficaram muito impressionados porque a legislação espanhola é uma legislação bastante rígida em relação a canivetes, e de repente há uma senhora que apenas aparece como uma das secretárias da União Europeia e mostra um canivete de 111 milímetros, que é o que ela porta. Eu não vi exatamente o modelo do canivete, não consegui enxergar direito. Mas, seja como for, eu estou mostrando logo o que é o maior de todos. Na minha mão, ele ainda tem uma pega, embora no passado a pega era melhor. Com a idade, eu precisaria dele ser um pouco mais fino, talvez. Mas vamos aos detalhes. Novamente, nós temos as ferramentas básicas do canivete. Estão aqui. A grande chave de fenda, no caso desses que tem um liner lock para chave de fenda. Vamos ver. Essa ferramenta não fecha porque ela tem uma trava. Ela consegue parar em 45 graus, tem aqui a chave de fenda, o abridor de latas, o dobrador de arame ou decapador de fio, e do outro lado a chave de fenda fina com o abridor de latas, que é, por um acaso, do mesmíssimo tamanho da versão em 91 milímetros dele. Não há diferença entre um abridor e outro, são exatamente as mesmas ferramentas. E que eu vou falar em breve desse camarada. Nós temos aqui um alicate. Embaixo do alicate, como está no vídeo que eu falo do Workshamp, nós temos uma chave de Phillips um pouco mais grossa, que vai abranger mais parafusos. O alicate, eu tenho um vídeo sobre todos os alicates da Victorinox. Aqui, a tesoura, como vocês podem ver, já é de latão, é mais moderna, não é aquela de aço. E uma chave de fenda mais fina, que para quem tem criança é muito útil. Essa peça aqui é uma pequena alavanca para algumas coisas. Bem, vamos ver agora o restante. Nós temos agora aqui a serra de madeira, que a Victorinox adotou um sistema que é bem interessante. Eu tenho um canivete com mais ou menos uns 100 anos a mais do que a Victorinox e que já usava essa serra aqui. Eu não sei por que os serrotes que a gente usa em marcenaria não são com esse tipo de serra. Mas, quem souber, fique à vontade para me informar. E tem a lima com a serra de metal bastante agressiva. Aonde que o Workshamp pega? Ele só tem um furador que não tem o furo da agulha. Ele tinha na época
que ele era side lock. Com o side lock você tinha. Com o liner lock não tem mais. Não entendo o motivo, mas tudo bem. O saca-rolhas com a chave de óculos, mas não tem o furo pro alfinete. E atrás ele carece de todas as demais ferramentas. Muita gente vai falar assim, mas por que ele não tem? Presumo eu, não é uma afirmação, é apenas uma presunção, que as ferramentas na parte traseira do canivete fazem com que a mola seja mais delicada, mais delgada. Então, talvez por uma questão de resistência da mola, eles tenham feito isso, já que ele é um canivete mais voltado para o trabalho. Então nós temos aqui os dois workshops. Agora vamos ver um que seria muito parecido com ele, só que versão menor. E nós vamos comparar. Eu vou tirar o side lock daqui e deixar o atual, como esse daqui também é atual. Essa ferramenta, os dois possuem. A diferença é que esse é 91 mm. Essa ferramenta, teoricamente os dois possuem, mas nós perdemos aqui quase 1 milímetro. Tá? É uma diferença pequena, mas perdida. Logo em seguida, a lâmina. Lâminas dispensam comentários, apesar de que o 91 mm tem a pen blade. Perfeito. Partimos agora para o alicate. Os dois possuem o mesmo alicate. Como vocês podem ver, o alicate é exatamente do mesmo tamanho, sem nenhuma diferença, tanto em 91 mm como em 111 mm, o que vai gerar a minha explicação futura. Depois do alicate, nós temos a tesoura. Muita gente deve estar se perguntando, mas você pulou as chaves Phillips? Sim, pulei de propósito, depois eu explico. Aqui estão as tesouras, exatamente as mesmas tesouras, sem nenhuma alteração de tamanho. Agora, após as tesouras, nós temos a serra de madeira. E aqui a serra de madeira com uma diferença de tamanho. Entretanto, a angulação da serra de madeira, como vocês podem ver, eu tenho um vídeo falando sobre as serras de madeira e suas angulações, inclusive mostrando o efeito delas numa serragem. Por incrível que pareça, eu considero essa aqui boa, melhor até do que essa. Mas, quando se pega o hábito de usar esse ângulo aqui, ela passa a superar essa. Então, é aquilo que eu sempre digo, tudo depende da técnica e da quantidade de vezes que a ferramenta foi utilizada. Novamente, a próxima diferença, a lima. A lima, ela tem uma lima lateral, a serra e a outra lima. Essa é menos agressiva do que essa. Essa aqui é muito mais agressiva. Só que essa daqui tem o limpador de unha. Que essa aqui, bem, dá para tentar aqui na lima, mas não vai dar certo. Agora vamos começar a ver as diferenças. Eu vou abrir as primeiras diferenças e vou deixá-las abertas. Muita gente fala, mas você não é contra deixar a peça aberta? Sou. Ela não pode ficar assim, ó, com a mola sendo forçada. Mas totalmente aberta, o dano é pequeno. Essas duas chaves Phillips não são encontradas nesse modelo. Entretanto, esse modelo possui
formão, a chave de fenda, o gancho, o alfinete. Então nós temos 1, 2, 3, 4 ferramentas distintas que são bastante úteis, que esse tem e esse não tem. Mas, obviamente, eu acredito que o Workchamp tem muito mais robustez. Não quer dizer que tenha. É apenas uma percepção pessoal. E vejam bem, percepções pessoais são complexas. Quando eu tiro o Workchamp, e aí eu vou fazer aqui uma expressão que eu acho fantástica, que não existe mais, é um neologismo, digamos assim. Uma criptocutelaria, nós vamos encontrar esses dois camaradas aqui. Bem, eu acho que a maioria já sabe que esse aqui é o Handman. É um canivete que você compra hoje no mercado, você encontra, ele é quase o preço de um Swiss Champ. Mas vocês viram que ele tem o maior casamento com o Workchamp. Só que esse aqui vai ter um casamento maior. Por quê? Esse tem uma chave Phillips, mas não tem o saca-rolhas. Vamos lá. Começando pela chave Phillips dele, o formão, a chave de fenda, o gancho e o raspador, furador com agulha. E aqui na frente ele é exatamente igual ao Handman. A única diferença do Craftsman para o Handman é chave Phillips e saca-rolhas. Quando vocês forem procurar, eu tenho um vídeo no canal, gostaria que vocês procurassem para ver, que eu falo da grande e eterna briga entre Phillips e saca-rolhas. É bem interessante. Então nós temos aqui esses modelos de canivetes. Esse aqui é um Handman, é um Craftsman mais antigo, tá? E esse aqui foi a última versão do Craftsman, porque já tinha o alicate mais moderno. A tesoura dele ainda era de aço, o rebite. E esse aqui mais antigo, a tesoura era de parafuso. Então nós já conseguimos ter aqui uma ideia desses modelos que são canivetes bastante completos. Mas muita gente vai falar para mim: Marco, por que você não me mostra o Swiss Champ? O que o Swiss Champ tem que o Handman não tem? A lupa, a chave Phillips. Como vocês sabem, os meus de uso todos têm um puxadorzinho. Tem gente que chama de lanyard, eu não gosto de nomes em língua estrangeira quando temos aqui normalmente chamado de fiel. Quando eu tiro isso aqui, vocês estão vendo exatamente o mesmo canivete, com exceção, claro, de mais uma ferramenta aqui que eu vou tirar, que eu realmente conheço poucas pessoas que já utilizaram isso. Só conheci até hoje um inscrito que já utilizou essa ferramenta para o fim que ela se destina, que é tirar escama de peixe. A maioria usa para régua, já ouvi gente que usa isso daqui até para buscar assim, petiscos, prender petiscos como se fosse um garfo. E outros que falaram que isso aqui era uma serra de pão. Tudo bem. Mas vocês estão vendo aqui exatamente o mesmo canivete. Não tem diferença. Tirando essa ferramenta, a lupa e essa aqui. Atrás é a mesma coisa. E a pega desse é maior, o que faz com que na hora do giro de uma chave de fenda, eu já mostrei também isso no outro vídeo, ela saia de ponto.
ela vai rodar em excêntrico, sempre. A base está aqui, tua mão está aqui e ela está na lateral. Não considero o melhor sistema quando as coisas estão fora de centro, mas é possível trabalhar, desde que você já tenha habilidade suficiente com chaves de fenda. Então, os grandes da Victorinox eu mostrei. Considero, opinião pessoal, o melhor canivete de trabalho da Victorinox pela quantidade de peças. Novamente, o melhor canivete por ter tantas ferramentas, mas não quer dizer que esse e esse, apesar de serem os maiores, serão sempre os melhores na hora do trabalho. Então, vou fazer só uma demonstração aqui de outro para não dizer que eu só falo de Victorinox. Vocês já devem ter visto esse canivete, o qual tem um vídeo no canal, que foi um dos primeiros vídeos, que é o comparativo entre esses dois. Esse aqui é o Ruick, tá? LD51B, que tem uma trava, tem um alicate com um sistema de mola que eu gosto, mas infelizmente ele tem muita folga aqui, ó. É um excelente canivetinho, mas a chave Phillips não me agrada, sou muito sincero. Não gosto de chaves Phillips que não são chaves Phillips, são apenas simulacros, como vocês podem ver. Ela é chata, ela não é. Vou mostrar para vocês aqui a diferença entre uma chave Phillips de verdade. Ela é redonda. A chave Phillips ela tem que ser redonda. Para quem acha que não é assim, eu simplesmente mostro uma chave Phillips de trabalho. Uma coisa bem fácil de vocês entenderem. Isso aqui é uma chave Phillips aqui da oficina. Ela é redonda. Essa chave Phillips deve ter aproximadamente uns 40 anos comigo. Mas está aqui. Isso é chave de Phillips. Isso é um simulacro de chave de Phillips. Funciona? Funciona. Até espanar o parafuso. Bem, depois disso nós temos aqui a serra de madeira, bastante robusta, que por um acaso vai lembrar a serra de madeira do Sidelock, do Workchamp Sidelock. Porque quando fizeram essa nova versão do Workchamp, olha o que eles fizeram. Alteraram o ângulo. Mas isso tudo está no vídeo sobre serras de madeira. E lá vou eu acertando a câmera outra vez. Bem, tirando a serra, a tesoura. A tesoura, eu conheço inúmeras pessoas que detestam esse sistema, estilo o sistema da Wenger. Só que não é igual porque ele tem aqui um círculo, um casamento. Então ela dá mais, vamos dizer assim, equilíbrio. Eu pessoalmente acho interessante. Uma coisa que eu já ia esquecendo. Embaixo da tesoura tem essa peça aqui, que naturalmente ela foi feita para machucar a mão do operador. Mas é excelente, na minha opinião, melhor que o da Victorinox. Primeiro por ser em linha, depois tem uma boa fiação e ele tem um descascador de fios aqui. Vejam bem, para ser um descascador, você precisa ter corte. Sem corte você não descasca, só usando força bruta. Aqui você tem um dobrador, que é bem mais largo que o da Victorinox. Então é uma ferramenta interessante, mas na hora de fechar, esse movimento que vocês devem ter prestado atenção,
é muito rápido e acaba cortando a mão de quem vai usar. Essa aqui é a grande pegadinha da Ruick. Eu já falei disso num vídeo quando eu falo desse canivete. Essa lâmina não abre mais do que isso, e as pessoas pensam que isso daqui é uma chave de fenda. Vejam bem, ela não é uma chave de fenda porque ela é arredondada. Nenhuma chave de fenda pode ser arredondada. Se for arredondada, não é chave de fenda. A fenda tem que ser reta, senão você escorrega e espana o parafuso. Se você escorregar aqui e tiver com a mão aqui, essa lâmina, que eles chamam de cortador de cinto de segurança, por isso esse ângulo, para você puxar, você encaixa e puxa. Quando você for trabalhar entrando com ela, ela já vai cortando. Então não machuca a pessoa que está presa no cinto de segurança. Por isso ela tem esse ângulo. Tá? Mas é só para isso. Isso aqui é só para desviar o cinto e não machucar a pessoa. Por isso que ele é arredondado. Não é chave de fenda. Aqui você tem a chave de fenda com esses dobradores aqui. Mas eu não sou muito amante desses tipos de dobradores, porque o fio às vezes fica preso quando você trabalha com eles. O abridor de garrafa, o saca-rolhas e mais nada. Um quebrador de vidro, que é o que eles dizem, e eu não duvido que seja. Vou explicar por quê. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês a ponta dele. Vocês vão ver que ela é mais escura. Teoricamente, isso aqui seria tungstênio, ou o que eles chamam de carbide. E é um material muito, muito resistente, de altíssima qualidade. É um material que é muito bom. Realmente, na minha opinião, ele até supera muitos outros, desde que você saiba quebrar vidro. Vidros temperados não se quebram no centro do vidro, na borda do vidro é onde se quebra. Bem, já mostrei mais esse e tem um vídeo bem grande por enquanto.